E aí pessoal, beleza? Hoje a gente fala sobre call stack, ou pilha de chamada. Se você assistiu o nosso vídeo sobre recursão, o processo pode ter parecido um pouco mágico e até confuso. Como é que uma função sabe que deve esperar por outra função e passar seus dados para alguma outra coisa que está sendo executada ao mesmo tempo? Bem, a princípio é bastante confuso no início se você não entender exatamente como as funções são chamadas e operam em C. E a maneira como elas operam é algo usando pilha de chamadas ou call stack. E a maneira como a pilha de chamadas funciona é a seguinte. Se você chamar uma função, basicamente o que acontece é que um grande pedaço de memória é reservado em algum lugar do sistema para que essa função faça seu trabalho. Então, por exemplo, se você chamar uma função e a primeira coisa que fizer for declarar algumas variáveis, o que vai acontecer é um frame de pilha, ou um frame de função, que vai ser criado. Um grande pedaço de memória, e essas variáveis serão dadas um espaço. Portanto, se forem três números inteiros, você obterá três blocos de 4 bytes, exatamente como o tamanho de um número inteiro, além de algum espaço para fazer alguns cálculos e tudo mais que a função precisar. E é aí que a função fará todo o seu trabalho. Agora é possível que mais de um quadro de função existe na memória e a qualquer momento. Por exemplo, digamos que a função main chame outra função chamada move. Então a função move chama outra função chamada direção. Nesse ponto, todas essas três funções têm quadros abertos, mas em geral apenas um desses quadros estará ativo. Apenas uma das funções está em execução em determinado momento, mesmo que todas as três tenham espaço reservado e estejam esperando para fazer alguma coisa. Agora, a maneira como esses quadros são organizados é chamada de pilha, o call stack. E o quadro, para a função chamada mais recentemente, é sempre aquele no topo da pilha, e é chamado de quadro ativo. Então, novamente, se main é chamado de move e move é chamado de direção, você pode pensar sobre isso como uma pilha da seguinte forma: onde main está na parte inferior, move está acima e a direção está no topo. E a direção é o quadro ativo. Essa é a única função que está fazendo alguma coisa no momento, enquanto move e main estão apenas esperando para se tornar o quadro ativo. Eles estão esperando para se tornar o quadro ativo que está no topo da pilha. Quando você chama uma nova função, um novo quadro é o que chamamos de empurrado para o topo da pilha. Portanto, se você chamar uma nova função, essa nova função imediatamente vai obter espaço na memória e será colocado no topo da pilha. E qualquer que seja o quadro ativo, se houver, está em pausa. É só parado lá. É um padrão de espera esperando para se tornar o quadro ativo novamente. Quando a função termina seu trabalho, como retornando, mas comumente eu estava chegando ao final da linha, e se for uma função void, que ela não tem valor de retorno algum, esse é o quadro que a gente chama de retirada da pilha. Então, o quadro que estava em segundo lugar, já que esse quadro agora já se foi, passa a ser o outro quadro ativo. Ele recomeça de onde parou. Se você fizer uma pausa nessa função, ela vai continuar imediatamente de onde ela parou. Na verdade, é por isso que a recursão funciona, porque todos esses quadros estão em execução, mas apenas um deles está se movendo em determinado momento. Todos os demais estão rodando, mas estão em pausa. Eles estão apenas esperando para se tornar o novo topo da pilha novamente. Se chamarmos outra função, o quadro ativo entra em pausa novamente. A função que acabou de ser chamada é colocada em cima e assim por diante até que todos os quadros de função sejam concluídos. Então vamos dar uma olhada em uma visualização disso. Um exemplo usando a função fatorial para ver se podemos ajudar a se tornar um pouco mais claro. Portanto, essa é a totalidade de um arquivo fatorial, por exemplo. E dentro desse arquivo fatorial eu tenho duas funções, de fato, que serão recursivas, que serão a implementação de fatorial. E main, que é basicamente apenas chama ou imprime o valor de fatorial, nesse caso de 5. Então vamos começar no início de main. E a primeira coisa que a main faz é chamar outra função. Ela chama printf. Assim que isso acontecer, o main entrará em pausa. Ele está pendurado bem aqui e é esperando que printf faça o trabalho. O que o printf tem que fazer? Ele só tem que imprimir o número, mas tem que imprimir o fatorial de 5, ou não sabe o fatorial de 5. Tem que fazer uma chamada de função. Então printf entra em pausa e espera pelo fatorial de 5, que agora se torna um novo quadro ativo. Então no fatorial de 5 temos 5 quadros. O que está acontecendo? Estamos passando o valor 5 para a função de fato, de fact. Então ele vai verificar, bem, n igual a 1? Não. Então ele vai retornar n vezes menos 1. Ok, então agora eu faço o quadro fatorial 5. Está basicamente chamando uma nova função, passando outra chamada para fatorial, chamando 4 como parâmetro. Assim, o quadro fatorial agora de 5, agora entra em pausa e um quadro para fatorial de quadro torna-se um novo quadro ativo. E vai passar pelo mesmo processo. 4 é igual a 1? Não. Em vez disso, ele retornará n vezes, nesse caso, o 4 vezes o fatorial de 3, outra chamada de função. Portanto, o fatorial de 4 ativo entra em pausa. O fatorial do quadro 3 torna-se um novo quadro ativo. E repita esse processo novamente para o fatorial de 3, para o fatorial de 2, até chegarmos ao fatorial de 1. Bem no início, logo quando o fatorial de 1 é chamado, existem 7 quadros de função na pilha de chamadas. O fatorial de 2, 3, 4, 5 e o printf e main estão todos em pausa nas linhas que você vê lá. Estão apenas esperando para se tornar um novo quadrativo novamente, mas eles não estão se movendo a partir desses indicadores de seta. Então, o fatorial do quadro 1 começa. Ele faz a pergunta:
n igual a 1? Bem, nesse caso, finalmente a resposta é sim, vai retornar 1. Agora lembre-se do que acontece quando a função retorna um valor. Aquele quadro está pronto, ele vai embora. E isso significa que ele é retirado da pilha de chamadas e, em seguida, o quadro abaixo dele se torna um novo quadro ativo. Portanto, o fatorial de 1 retorna 1. Nesse ponto, seu quadro é destruído e o fatorial de 2 pode agora ser retomado. Agora o fatorial de 2 é aquela linha azul escura ali à esquerda e está esperando o valor de retorno do fatorial de 1. Bem, o fatorial de 1 disse, eu devolvi 1 para você. Portanto, o fatorial de 2 retornará 2 vezes 1 ou 2. Agora também está retornando e quando retornar vai ser retirado da pilha. Seu frame de função é destruído e o fatorial de 3 torna-se um novo frame ativo. O fatorial de 3 estava esperando o fatorial de 2 que retornou um 2. Então vai retornar 3 vezes 2 ou 6, e assim retorna o valor. Seu verbo de função também é retirado da pilha. Está destruído. O fatorial de 4 agora se torna um novo quadrativo. O fatorial de 4 estava esperando o fatorial de 3. Ele obteve sua resposta de 6, portanto vai retornar 4 vezes 6, ou 24, e retornará esse valor ao fatorial de 5, que estava esperando pelo fatorial de 4 para terminar seu trabalho. Então ele retorna 5 vezes 24, que é 120, e quando esse quadro é destruído, agora sim a gente retorna o printf, e o printf tem aquela linha vermelho escuro ali embaixo. Ele estava esperando o fatorial de 5 e que acabou de retornar 120. Então o printf vai imprimir o 120 e em seguida seu trabalho está concluído. Não tem mais o que fazer, não está esperando outra chamada de função e, portanto, termina a execução. Não retorna nada, mas também não tem nada a fazer, portanto, seu quadro de função é destruído e ele é retirado da pilha também. Então, tudo que temos que fazer aqui é ver onde o main parou. Bem, isso era tudo que eu tinha no main. Então, o quadro de funções de main então vai também sair da pilha e esse programa terá concluído seu trabalho imprimido o número 120. Bem, eu espero que a ilustração da pilha de chamadas tenha ajudado você a compreender exatamente como a recursão funciona e como essas funções estão esperando e interagindo umas com as outras para permitir que o processo recursivo ocorra. Bem, por esse vídeo é só. Realmente espero que você tenha entendido como o Chaos.Tech, além da recursão, é importante para entender como os programas funcionam em C. Meu nome é Daniel, isso é CS Swift e até uma próxima.